God of War 3, o jogo que definiu a geração do PlayStation 3, uma obra-prima de escala monumental, onde Kratos escala titãs do tamanho de montanhas e destrói o Monte Olimpo e rasga deuses ao meio com gráficos que impressionam até hoje. Mas e se a Santa Monica Studio decidisse lançar esse jogo no lendário PlayStation 2? Mantendo exatamente a mesma história, a mesma brutalidade e aquela sensação de cenários gigantescos? Hoje, nós vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos analisar a ficha técnica do console mais vendido da história, bater de frente com as limitações de hardware e descobrir os truques absurdos que os programadores teriam que inventar para fazer a vingança de Kratos rodar no chip de 128 bits do PS2. Para entender como fazer esse milagre acontecer, precisamos olhar para as armas do PlayStation 2. A ficha técnica dele é liderada pelo famoso processador Emotion Engine rodando a quase 295 MHz. Ele trabalha junto com o Graphic Synthesizer, que cuida da parte gráfica. Mas o grande gargalo do PS2 atende por dois números minúsculos, o 32 MB de memória RAM principal e míseros 4 MB de memória de vídeo, a DRAM. No PS3, God of War 3 usa mais de 500 MB de memória e coloca o modelo do Kratos com impressionantes 35.000 polígonos, cheio de texturas de sangue e pele realistas. No PS2, nós teríamos que espremer tudo isso, mas a história nos provou com God of War 1 e 2, que o PS2 sabe fazer milagres quando é empurrado ao seu limite absoluto. Então, quais seriam os problemas dessa transição, e quais seriam as soluções? Problema número 1, das batalhas contra os titãs. A abertura de God of War 3 é inacreditável porque você luta nas costas da Titã Gaia enquanto ela se move e escala o Monte Olimpo em tempo real. No PS2, o processador gráfico não tem força para renderizar um monstro daquele tamanho se movendo e, ao mesmo tempo, calcular os inimigos na tela. A solução? Uma ilusão de ótica inteligente. Exatamente como fizeram com o Colosso de Rhodes em God of War 2. A Titã Gaia não seria um modelo inteiramente em 3D se movendo. O cenário onde Kratos pisa seria uma plataforma fixa e reta. As partes da Titã que se movem ao fundo, como os braços e a cabeça, seriam renderizadas como texturas pré-animadas em 2,5 dimensões, ou divididas em pedaços geométricos muito simples. A câmera fixa, que é a marca registrada da franquia, seria usada de forma cirúrgica para que o jogador nunca perceba que o titã de fundo é na verdade um grande plano de fundo estático. Problema número 1.2, em gráficos e memória de vídeo. Os 4 MB de VRAM do PS2 não conseguem carregar as texturas em alta definição das chamas das lâminas do exílio, ou o reflexo de luz na armadura de Kratos. No PS3 o jogo usa iluminação dinâmica complexa. No PS2 isso é impossível. A solução técnica aqui seria usar o poder oculto do Emotion Engine, especificamente a unidade vetorial 1, chamada de VU1. Os programadores usariam uma técnica chamada Vertex Coloring. Em vez de calcular a luz batendo em tempo real nas superfícies, eles pintariam os vértices dos cenários diretamente na programação. Quando Kratos acendesse a cabeça do deus Hélio para iluminar uma caverna escura, o jogo mudaria a cor dos polígonos ao redor para simular a luz, gastando quase zero de memória de vídeo. O modelo de Kratos cairia de 35.000 polígonos para cerca de 5.000. Ele ainda seria imponente e brutal, mas as marcas de sangue em seu corpo seriam texturas fixas e simples, sem o brilho molhado da versão de PS3. Problema número 3, o armazenamento e o áudio. God of War 3 ocupa cerca de 40 GB em um disco de Blu-ray do PS3. Isso acontece por causa dos vídeos em alta definição e dos arquivos de áudio sem compressão. Um DVD de camada dupla do PS2 aguenta no máximo 8,5 GB. Para resolver isso, a compactação teria que ser agressiva. Todas as cenas de corte cinematográficas seriam rebaixadas para a resolução de 480 no formato PSS clássico do PS2. O som das orquestras épicas e as dublagens sofreriam uma compressão pesada de áudio, reduzindo o tamanho dos arquivos em até 80%. Caso ainda não coubesse, o jogo teria que ser lançado em 2 DVDs de camada dupla, obrigando o jogador a trocar de disco no meio da campanha, logo após derrotar o deus Cronos. Se God of War 3 tivesse sido lançado para o PlayStation 2, ele seria visualmente idêntico a God of War 2.
mas com cenários ligeiramente mais ambiciosos. Nós perderíamos as transições suaves de câmera e os detalhes de pele e sangue, mas a jogabilidade frenética, a trilha sonora impactante e a história brutal de vingança estariam ali, intactas. O PS2 era um console teoricamente fraco no papel, mas sua arquitetura única permitia que desenvolvedores geniais fizessem mágicas que desafiavam a lógica da computação. God of War 3 no PS2 não seria perfeito, mas com certeza, e seria mais um milagre inesquecível daquela geração. Se você gostou dessa análise técnica e nostálgica, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!